O medo controla você. O medo é um agente natural que está no teu corpo para te proteger, mas, às vezes, ele não deixa você fazer nada na sua vida. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Gomes. Vamos falar no tema desse vídeo, vamos falar sobre medo. O que é o medo? Por que o medo está presente na nossa vida? Por que o medo impede a gente fazer tanta coisa que a gente quer, realizar tanto desejo, ter aquela vida maravilhosa que você gostaria de ter? Porque você tem medo. Medo de fazer uma série de coisas. E eu não estou falando aqui de ser corajoso no sentido de fazer aquelas coisas malucas, tipo ficar pendurado num prédio só por 2 dedos, se equilibrar, né, em cima de um edifício, ou você pular de bungee jump. Eu não estou falando desse tipo de coragem que sem sentido, porque não vai te levar a um objetivo nenhum, além de uma sensação fisiológica de adrenalina. Né? Coragem de verdade, se você for pensar, né? Coragem é aquela coisa que certas pessoas têm, que salvam outras pessoas por aí nas estradas, o bombeiro que entra numa casa pegando fogo, uma mãe que salva uma criança, né, de um agressor. Isso que é coragem. É naquele momento decisivo que a vida das pessoas que você ama depende de você, que a sua própria vida depende de você, e você desperta de dentro de si mesmo, apesar dos riscos, para fazer algo. Não uma coisa que você provocou para si mesmo, para tentar provar para si mesmo que é corajoso. Então veja que a coragem, o oposto do medo, de você ter a coragem, não é você buscar coisas esquisitas para você fazer para provar para si mesmo que você é corajoso. O maior corajoso de todos é aquele que luta contra impulsos internos. Você quer ver um exemplo bem simples? Aqueles momentos que você acorda de manhã para realizar um projeto maravilhoso, mas você desiste, porque você acha que não vai dar certo. Aquele momento que você está disposto a ir num encontro e de repente, eu acho que não vai ser bem assim. E aí você desiste de repente de uma pessoa que podia ser o amor da tua vida e você parou por um momento, você ficou com medo por uma série de coisas que poderiam acontecer. E se não gostar de mim? E se eu tiver uma crise de ansiedade? E se eu não souber o que dizer? E se achar que eu sou meio tolo? Se achar que eu sou burro? E você um monte de achar de pensar no poderia, no seria, no talvez, o que poderia acontecer. E você não age. Porque você tem medo que algo se realize. E se isso se realizar? E se acontecer na minha vida? Então, o maior dos problemas que nós temos em relação ao medo é no dia a dia. Não é no momento que você vai numa montanha russa ou saltar do bungee jump. É quando você acorda de manhã. É quando você vai para o trabalho. É naquele momento decisivo que você tem que se posicionar e você não se posiciona. Um exemplo bem simples. Você está diante de uma situação no teu trabalho em que um colega ele te desafia ou ele te fala alguma coisa que é uma falta de educação ou uma brincadeirinha tola, e em vez de você se posicionar, não é agredir, em vez de você se posicionar com respeito, você resolve recuar. Mais uma vez você resolveu recuar. Mais uma vez você resolveu deixar para lá. Mais uma vez te digo, não estou falando aqui de você ser agressivo, de você sair brigando com as pessoas, agredindo, sendo aquela pessoa que o tempo todo está buscando luta, porque existe um oposto, existe uma espécie de falso corajoso, que na verdade ele tem medo de perder o controle, né? É aquela pessoa que o tempo todo ela está buscando briga. Tudo que você fala para ela acha que é uma agressão, que você de alguma forma está tentando falar algo para agredir. Mas e esse medo interno? Tipo, sabe aquele medo da pessoa que tem depressão? Ela não quer sair de casa, ela não quer sair da cama, ela está desalentada com tudo, ela está com medo da vida. Da mesma forma, a pessoa que tem crises de ansiedade e pânico, ela também não sai porque ela tem medo da vida. Então são muitos tipos de medo, mas na verdade todos eles focam em uma coisa só. Em uma coisa só.
Eu vou deixar de ser quem eu sou para ser alguém diferente. E quem é essa pessoa que eu vou ser diferente? Quem será essa pessoa? Ela vai lutar mais? Ela vai ter mais trabalho nesse processo? Ela vai ter que se expressar? Ela vai ter que falar em público? E às vezes não é nem falar num teatro, não é falar numa apresentação, é você falar com um colega de trabalho. É você falar com um parente seu, numa reunião de família. É aquele momento que, quando você está falando sobre os teus sonhos na frente da tua família, você está dizendo, eu quero fazer isso, eu quero abrir uma empresa, eu quero realizar tal serviço e eu já tenho tudo planejado. E vem aquela pessoa que nunca realizou nada na vida, mas diz assim, isso aí que você está pensando é bobagem. Isso que você está dizendo não funciona. Mas ela nunca estudou 1/3 do que você estudou ou sequer parou para realizar alguma coisa. E aí naquele momento você para e você pensa que ali é a sua família. Então você repensa os seus planos. Veja que existem inúmeras questões aí sobre autoridade, família, sentimentos, emoções, mas ainda assim o medo está agindo. Quando eu vou me expressar, eu sou bloqueado. Quando eu vou me expressar, eu sou reprimido. Quando eu vou agir, alguém me impede. Quando eu estou tentando algo, uma coisa errada acontece. E aí eu não progrido, não vou para frente, e aí eu fico com medo de tentar, eu desisto, eu fico chateado, eu fico triste. E acabo não fazendo mais. E a sua vida cada vez mais vai ficando desalentada, parada, estagnada. E na sua cabeça você já tentou, às vezes tem esse viés, né? Às vezes na sua cabeça você já tentou de tudo. Mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo. A vida é muito grande, o mundo é muito grande, as ideias, são milhões de ideias no mundo, de opções, de coisas, de situações. Quantos dias você tem pela frente? Mas Anderson, eu tenho 70 anos. Talvez você viva até os 90. Então você tem 20 anos para realizar muita coisa. Mas agora eu já estou muito velho, está cheio de gente idosa por aí, fazendo coisas maravilhosas. Por que não você? O que te impede? As dores do mundo, aquilo que aconteceu no passado, já aconteceu, não está acontecendo mais. E existe sim uma receita para você vencer esses medos. Uma das receitas, naturalmente, é você começar um processo terapêutico para entender o que acontece na sua vida e começar a vencer esses sentimentos, emoções. E isso é maravilhoso, porque às vezes você não supera uma coisa porque você acredita, você tem uma crença muito forte que aquilo é de um jeito. Uma vivência com os teus pais, uma coisa que aconteceu na vida, uma coisa que você pensa, algo em relação à sua religião, à sua espiritualidade, mas quando você vê isso colocado na sua frente e explicado, você, nossa, quanto tempo eu vivi sem entender. Agora a receita que vai te colocar na frente é uma só. E você não precisa fazer um treinamento de coach, você não precisa fazer horas de mentoria para entender isso. É simplesmente uma coisa, viver. Viva, dê um passo à frente, se exponha. Pegue frio, tome chuva, pegue sol, areia da praia, mar, vento, exposição. Quanto mais você se expõe, mais o seu corpo, sim, corpo fisiológico, ele se acostuma com intempéries. Quanto mais se acostuma, mais ele entende que existem dificuldades, mas existe a parcela boa, a parcela maravilhosa daquela experiência que você vive. E quanto mais você experiencia, mais você percebe que pode ir mais longe. É como praticar corrida. Você começa, no início você corre 500 metros, porque você não consegue correr muito, consegue correr 100 metros. Daqui a pouco você percebe que em poucos dias você corre 1 quilômetro. De repente, em um mês, talvez você esteja correndo 2. E de repente, em 6 meses, você está correndo 10. É que você não experimentou, você não se expôs, você não foi à frente. Então, minha dica para você, independente do que acontece no mundo, ninguém vai entregar a vida na sua mão. A vida é sua.
E para ela ser vivida, ela é uma experiência. Você tem que se deslocar para a vida. Comece hoje, comece vivendo, comece agora, comece, ó, respire fundo, solte o ar e sinta. E diga para você mesmo, eu estou vivo. Enquanto estou vivo, eu posso lutar, eu posso viver. Até a próxima.